Bora. Os jogos multiplayer de Resident Evil são horríveis. Concordo, não precisa nem ver o vídeo. Ó, olhei pra esse rapaz aqui com esse belo cabelo, essa bela jaqueta, essa bela barba, esse belo microfone, esse belo fundo, lá ele, e concordo com ele. Lá ele. Não precisa nem ouvir o vídeo. Imagino que a maioria de vocês já saiba, a Capcom vem tentando já fazem alguns anos emplacar um jogo multiplayer dentro da franquia Resident Evil. Alguns poderiam até argumentar que o paciente zero dessa moda de merda foi o famigerado e amplamente odiado Operation Raccoon City. E por mais que eu admita que esse jogo foi sim um grande passo na direção errada para a série, até ele teve a sua parcela de vendas e de defensores e era um jogo minimamente completo e funcional. O que já não é o caso para os 3 monstrinhos que eu vou falar hoje, não. Esse vídeo começou como uma espécie de homenagem póstuma, ou se vocês preferirem, um requiem, para um dos jogos mais medíocres que eu já joguei na minha vida. Resident Evil Reverse, aquele jogo multiplayer da série Resident Evil que flopou absurdamente, ninguém jogou, todo mundo odiou, e ele finalmente... Eu? É, pô, o Reverse. Vai te tomar Você nesse falou teu que é cu, estilo Dead Jorel. by Daylight. Tá E, doido, pô, cara? Eu nunca falei essa porra. Vai te tomar, rapaz. teve o seu server finalmente fechado no Maluco mês de trouxa, junho. mano. Mas vejam só que coisa incrível, ao tentar escrever um roteiro para esse vídeo, eu percebi que Resident Evil Reverse simplesmente não tem conteúdo suficiente para eu fazer um vídeo só sobre ele. Então, para não perder o tempo que eu já havia gasto jogando essa merda e escrevendo esse roteiro, eu decidi mudar o vídeo. Ao invés de ser um vídeo só sobre Resident Evil Reverse, eu decidi trazer no mesmo vídeo os 3 piores jogos online da série Resident Evil: Umbrella Corps, Resident Evil Resistance e o Reverse. E aí guys, meu nome é João, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu humilde canal, onde eu falo sobre jogos de terror. Se você for novo por aqui e gostou desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E se você já for burro velho, você já sabe como funciona. Deixa um like, deixa um comentário para ajudar no engajamento. Tem também os O Corpse não dá não, mano. membros do canal, caso você queira dar um apoiozinho extra. Começando pelo jogo que muita gente sequer lembra que existe, o Umbrella Corps de 2016. Eu vi alguns screenshots do jogo, uns 5 segundos de Tipo, passar pelos mapas e tal deve ser legal, mas é isso. gameplay, e a impressão inicial que o jogo tinha me passado é de que ele era um modo survival, um modo onda em que você tá em mapas icônicos da série, tipo a mansão, a delegacia, tendo que sobreviver e cumprir objetivos. Mas vejam só que surpresa, Umbrella Corps é na verdade um jogo de tiro em terceira pessoa em que você entra num time e sai atirando nos jogadores do outro time. O problema desse jogo já começa pelo conceito. Eu não sei como eles acharam que uma ideia dessas fosse vender para um fã de Resident Evil. Os zumbis, discutivelmente o aspecto mais relevante e distintivo da série Resident Evil, são completamente irrelevantes nesse jogo. Eles não fazem absolutamente nada, e exceto no um modo de jogo Caralho. em que ganha quem matar mais inimigos no cenário, você nem interage com eles. Eles só ficam parados pelo cenário enquanto você e outro maluco se metem bala. E por alguma razão, esse jogo que se resume É o que, dragão? eles estão lá vivendo a vida, Estão né, lá, né, cara? É isso. a andar, correr, nós. se agachar e atirar, tem um gameplay absurdamente complexo. Você corre, caminha, se agacha, rasteja no chão, escala paredes, você pode abrir portas devagar ou dar um chute nelas, pode mudar o ombro da câmera, você tem 3 níveis de zoom na mira, incluindo um modo primeira pessoa. Eu cheguei a cogitar a possibilidade deles terem copiado esse gameplay de algum outro jogo que eles fizeram e só colado nesse jogo para poupar tempo, porque não é possível. É muita profundidade de gameplay para um jogo merda desses, e nada disso é realmente utilizado dentro do jogo. E se você aí de casa, por qualquer razão, decidir que quer jogar Umbrella Corps, não se preocupe, você não vai conseguir, porque não tem absolutamente ninguém jogando esse jogo. Eu sabia que Umbrella Corps tinha flopado, mas eu fiquei chocado quando eu descobri o quanto ele tinha flopado. Pelo menos o Resident Evil Resistance Graças a Deus, né? e Começou isso dar certo? Nossa, esqueça uma Tá franquia que a louco. gente viu um dia. o Reverse tiveram um certo influxo de jogadores logo que eles lançaram, antes de todo mundo abandonar os jogos. Mas Umbrella Corps,
o pico de jogadores dele, logo que ele lançou, foi de 400 pessoas. Então, infelizmente, a menos que você aí tenha 5 amigos muito desocupados, jogar esse jogo online é meio impossível. Mas não se preocupe, porque Umbrella Corps também tem um modo single player. E esse aí me deixou brabo. Vocês talvez fiquem surpresos de saber, mas o Umbrella Corps não tem um modo campanha ou modo história. O que ele tem é um modo survival em que você tem que sobreviver nesse mapa cheio de zumbis, tendo que cumprir certos objetivos, como matar X zumbis, sobreviver tantos segundos, coletar tais documentos, vocês entenderam. O que me deixou irritado com isso foi que esse modo é 100 vezes mais interessante e mais condizente com a temática de Resident Evil do que o modo multiplayer, que é o ponto principal do jogo. Eu sinceramente acharia muito mais interessante se eu pudesse jogar esse modo aqui com os meus amigos, você e mais uns 2, 3, 4 amigos, jogando nesse mapa, sobrevivendo, matando zumbis e cumprindo objetivos. Mas adivinha, esse modo não dá pra jogar online. Que beleza, e eu hein? vou admitir pra vocês, eu queria não ter nada de bom pra falar sobre esse jogo, mas meio que ele tem uma coisa legal. Os mapas desse jogo são inegavelmente legais. Eu achei realmente legal de ficar passeando pelos mapas, olhando. Essa é a parada que deve ser legal. Tipo assim, é o que eu sempre falo, né? O melhor personagem pra mim são os mapas do jogo. Os melhores personagens pra mim são de fato a estrutura e tal. Então passar pelos mapas deve ser realmente muito legal. O cenário da mansão. Porém, é um jogo multiplayer, que repete muitos mapas. Então não deve demorar muito nossa satisfação, viu, Dragão? Deve chegar um ponto que você fala, Ai, enjoa. cansei. Da delegacia, Cansei que dessa vale porra de lembrar mansão. veio antes Isso. do remake do 2, da vila do Resident Evil 4 e do 5. É legal ver esses mapas refeitos num gráfico mais alto, dá uma certa nostalgia, dá aquele calorzinho no coração, tipo, esse é o lugar da minha infância. E tem, acreditem se quiserem, algumas coisas, pequenas coisas, mas ainda assim, que agregam positivamente para a série Resident Evil como um todo. Por exemplo, um dos mapas nesse jogo é a sede da Tricell. Pode não ser grandes coisas, pode não mudar completamente a série Resident Evil, mas ainda assim é uma coisa legal, porque nós nunca vimos ela no Resident Evil 5. E aqui é um lugar novo agora aí, ó. Você já sabe como é que é a sede da Tricell. Valeu a pena comprar esse jogo? Esse jogo deve ser o 300 maior reais pra ver a desperdício de É recursos. o que, Dragão? R$300 pra ver a sede da Pra ver Tricell. a sede da Que Tricell. não tem nem graça. Tentou ser Umbrella e falhou Ah, não, uma miseravelmente merda no essa 5. Tricell aí. Os caras tentaram desesperadamente formar uma nova corporação ali, mas floparam pra caramba. Não rolou, não. Mas é bastante mencionado aí, né? Vamos lá. Oh, No fundo, Juregal, todo mundo... A galera nega, aí vocês do chat negam, aí que eu que sou o tiozão, que só quero saber das... Mas no fundo, vocês também só querem saber de Umbrella, Chris, Leon, Jill. É isso, pô. isso, Por que pô. vocês não quero mais assumem, nada. cara? Sinceramente, ó, deixa eu falar a real. Vocês ficam pagando de intelectual, de que, quero coisas novas. Mano, vocês não assumem. Vocês querem a porra da Jill, caralho. Entendeu? Uma coisa é você cobrar de uma franquia que você quer, não, muda tudo, é que nem Final Fantasy, muda de um jogo pra outro, muita gente ama, muita gente odeia, né? Eu quero que Yotei tenha coisas novas. Ih, agora eu vou ser cancelado de novo, hein? Aí, fudeu. Fudeu, Caralho. puta, tudo de novo. Podia ter ficado Agora, sem essa, É, velho. podia. Agora, Resident Evil, que é uma franquia muito maior, né? Lendária, de tanto tempo. Vocês querem essa porra mesmo, cara. Vocês querem Leon, vocês querem Raccoon City, vocês querem Zumbi Lento. Vocês querem essa porra, Nemesis. Eu sei, velho. Parem de se enganar e juntem-se ao bonde do Croizão. Vocês têm que parar de ficar querendo agradar meia dúzia de vagabundo pra parecer intelectual, porra. Falo mesmo, Eu falo quero mesmo. matar zumbi lerdo e que no final o cara vire uma gelatina de É carne e eu isso. mate ele com uma gunner de raio. Foda-se. Porra. Isso que eu já vi na minha vida. Porque apesar de no quesito de diversão, variedade e game design, o jogo não tem absolutamente nada, como eu disse, ele tem um gameplay desnecessariamente complexo e mais do que isso, customização pra caralho. Você pode mexer em absolutamente tudo no boneco, você pode editar as cores, mexer em cada peça de roupa, você pode até botar a cabeça dos personagens do Resident Evil 6, que como vocês podem ver, fica ridículo.
E tudo, é claro, na base da microtransação. Você tem microtransação pra cacete, tem passe de batalha, missão diária, coisa que só compra com dinheiro de verdade. A impressão que me dá é que o foco deles, a primeira coisa que eles focaram em fazer nesse jogo foi monetização, e todo o resto veio depois. E lembrem-se disso, porque essa não é a última vez que eu vou falar isso nesse vídeo. Muitos anos se passaram, o nome da série Resident Evil finalmente saiu do esgoto e a Capcom não aprendeu absolutamente nada, o que nos levou ao lançamento do polêmico Resident Evil 3. O lançamento desse jogo foi muito conturbado, ele definitivamente dividiu os fãs, e um dos motivos que dizem que ele saiu como saiu foi graças a um parasitinha que veio junto com ele, um parasitinha chamado Resident Evil Resistance. Depois do Umbrella Corps, que foi um fiasco videogamesco proporcional ao primeiro-ministro australiano se cagando no McDonald's, a Capcom decidiu mudar a sua estratégia de vendas, porque esse era o problema do Umbrella Corps. Agora, ao invés de vender o jogo, eles estavam dando ele de graça para quem comprasse o Resident Evil 3 Remake, de certo achando que isso faria impulsionar as vendas do jogo, porque senão, se você já está dando o jogo de graça, por que você não dá ele para todo mundo de uma vez? Para que o maior número de pessoas experimente o jogo e, sei lá, corra o risco de gostar? Isso sem falar que, é claro, eles não tinham como saber antes do jogo lançar, mas talvez, só talvez, não seja uma boa ideia você tentar empurrar o seu joguinho multiplayer junto com um jogo que todo mundo odiou. Quando mostraram esse jogo, a minha reação foi literalmente: puta merda, mais um clone de Dead by Daylight. Mas na verdade, o jogo é até bem diferente e único. Nesse jogo você pode escolher se você quer jogar como um vilão ou como um sobrevivente. Se você joga como um sobrevivente, o jogo entra num padrão, fica bem na vibe dos outros jogos da série Resident Evil. Nossa senhora. Mas sabe uma coisa que é boa? Só pra gente não falar que tudo é uma merda. Sabe uma coisa que é boa? A RE Engine, né, cara? Aí, tipo assim, independente do que o jogo seja, né? Independente do que o jogo seja, a RE Engine salva. Você escolhe um desses personagens, cada um com a sua habilidade específica, e começa a explorar o cenário ao redor, enfrentando os monstros, pegando chaves, resolvendo puzzles e tentando avançar pelo mapa. Você anda em terceira pessoa, tem o seu inventário que é inclusive igual ao do Resident Evil 2. As armas, os itens, as ervas, é tudo reutilizado dos últimos jogos da série Resident Evil. E conforme você vai jogando, encontra pontos pelo cenário, mata inimigos, abre portas, você ganha essa moedinha que você volta na save room e pode comprar uma arma nova, um upgrade, mais munição. É tipo aquele modo Ghost Survivors que eu falei no vídeo do Resident Evil 2, só que um pouco mais interessante. E um detalhe muito fofinho é que nessa save room sempre tem um rádio que fica tocando música de save room de outros jogos da série. Eu achei um detalhe bem fofo, eu não vou mentir. E aí você e os seus companheiros vão lá, matando os inimigos, tentando resolver o puzzle da fase e escapar, enquanto vocês vão morrendo, respawnando, comprando armas, upgrades, porque o fator decisivo para ganhar é o tempo. Já quando você joga como um vilão, o jogo muda completamente. Você assume o controle de alguns dos vilões mais icônicos da série, como o Spencer, o Nikolai, a Annette Birkin. E não me perguntem por quê, mas o vilão número 1 da série Resident Evil não tem nesse jogo. E o jogo vira meio um Dungeon Keeper, em que você tem que gerenciar o mapa olhando pelas câmeras e tem que colocar inimigos e armadilhas em locais estratégicos para atrapalhar os sobreviventes. Você monta um baralho com inimigos clássicos da série, como zumbis, lickers, cachorros, e vai usando eles para atacar os sobreviventes até você carregar o seu especial, que é sem dúvida a parte mais foda desse jogo. Cada um dos vilões tem o seu monstro principal, que pode ser o Mr. X, o Nemesis, o William Birkin, e quando ele tá pronto pra usar... Ai, nossa, ainda é o Nemesis merda, cara.
você solta ele na Narizinho, fase pô, é? e assume o controle dele. Sim, senhoras e senhores, você pode assumir o controle do William Birkin, do Nemesis, do Mr. X e ir atrás dos sobreviventes e matar eles. É muito foda. O conceito desse jogo é até que bem bom. Das primeiras vezes que eu joguei, eu me diverti até que bastante. Eu chegaria inclusive a dizer que dos 3 jogos desse vídeo, ele é o melhor deles. É o que tem mais conteúdo, mecânicas mais interessantes e é o mais competente em ser um jogo. Só que conforme eu fui jogando, eu fui percebendo que essa fórmula cansa muito rápido e depois disso o jogo fica só chato. Sim, teoricamente você joga fazendo as mesmas coisas que você estaria fazendo num Resident Evil normal, só que sem contexto, sem história, sem os personagens marcantes e sem a magia da exploração dos Resident Evils. O jogo acaba se transformando num loop de você correndo com os mesmos personagens, nos mesmos lugares e atirando. Chimpanzil QI83 mandou R$10. Fala. Cross, na época eu fiz a pré-order do RE3, mas a questão principal é a seguinte: eu fui mais ou menos enrabado do que o Eric. Calma aí. Nos mesmos inimigos. Por outro lado, eu achei jogar de Mastermind bem legal, é divertido, é engajante, faz você pensar mais, tem um pouco mais de variedade ali, só que é muito complicado. Você tem muita coisa na sua mão ao mesmo tempo, você tem que gerenciar as câmeras, trocar entre os pontos de vista, spawnar monstros, cuidar com o seu baralho, é muita coisa para você gerenciar de uma vez só e essa parte eu acho que não é tão divertida assim. A parte legal mesmo de jogar de Mastermind é quando você pode spawnar um monstrão na fase e ir atrás deles, o que é uma coisa que às vezes pode nem chegar a acontecer na partida. Talvez eles devessem ter investido mais nisso, ter feito o jogo ser mais um monstro contra os 4 sobreviventes e você controla o monstro, só que aí sim que o jogo ia ficar uma cópia de Dead by Daylight. E como eu disse no Umbrella Corps, o Resident Evil Resistance também é cheio de microtransações. Cada personagem tem uma caralhada de roupa, skin de armas, coisas pra você comprar, tem até loot boxes nesse jogo. Deus me livre, cara. Pelo amor de Deus. O cara quer ganhar dinheiro, E tu queria platinar essa porra aí, Dragão. Obviamente, o ponto Ainda quero, tá? do jogo era Consegui farmar achar uns dinheiro bobão aí, eu vou Que fazer. isso, não fala isso, você não vai achar ninguém, caceta. antes de mais Não, meu nada. time só tem No bobão, fim das eles contas, adoram o esses Resident jogos de Evil bobão. Resistance acabou sendo o maior sucesso dessa leva de jogos, porque pelo menos hoje em dia ele consegue manter 2 dígitos de pessoas jogando, mesmo que nunca chegue a nem 100 pessoas. Esse caso eu acho que a Capcom abandonou o barco talvez cedo demais. Se eles tivessem lançado o Wesker, mais personagens da série Resident Evil, dado mais coisa para os players e principalmente dado esse jogo de graça para todo mundo, eu acho que dava para ter salvo, eu acho que dava para ter feito esse jogo vingar minimamente. E por fim, nós chegamos ao Resident Evil Reverse, o mais recente fiasco da Capcom e motivo desse vídeo existir. Eu digo pra vocês, senhoras e senhores, esse talvez seja um dos projetos mais vagabundos que eu já vi na minha vida. Eles só pegaram os modelos, os personagens, as armas, os mapas que já estavam prontos e simplesmente tacaram tudo junto sem adicionar nada. O Reverse saiu no mesmo formato que o Resident Evil Resistance, sendo dado de brinde, não me pergunte por quê, com o Resident Evil Village. E tá certo, o Village não foi tão odiado quanto o Resident Evil 3, mas ainda assim, o Reverse sofreu alguns problemas. Ele foi adiado 6 meses da sua data de lançamento inicial, segundo a Capcom, para que o time tivesse tempo de adicionar conteúdo e deixar o jogo bem polido. E eu digo pra vocês, se essa é a versão polida, eu tenho medo de como isso tava antes. No Reverse, eles voltaram à ideia de fazer um jogo de tiro PVP. De fato, a fórmula para o sucesso. Mas com um twist. Dessa vez, você joga com personagens e monstros marcantes da série Resident Evil. Você tem o Leon, a Jill, a Claire, a Ada, o Hank, e por alguma razão, não me perguntem, eles precisavam encher mais 4 slots de personagem e meteram esses coitados da equipe do Chris do Resident Evil Village, que eu sinceramente nem lembro.
Pera aí, cara. Aí é foda, mano. Pera aí, cara. Aí eu não lembrava tenho que como. existiam. Você tem esses personagens marcantes, icônicos, bola 8, que fizeram história, marcaram época, e do nada você tem esse bando de cu cagado, que é o mesmo personagem, só que com uma roupa ligeiramente diferente. Cara, tinha Foda. tanta gente pra colocar, cara. Porra, mano. Eu imagino que o motivo de não ter o Krauser ou o Wesker nesse jogo é porque o Resident Evil 4 ainda estava sendo desenvolvido nessa época. Mas porra, Capcom, o Ethan, o Nikolai, o Carlos, o Mikhail, não tinha ninguém pra você pôr nesse jogo melhor do que esses caras aqui? Cada personagem tem Isso, duas pra armas remodelar. e duas habilidades. E o jogo te solta no mata-mata free for all. Esse jogo é bem menos Call of Duty do que o Umbrella Corps. Primeiramente por causa da questão das habilidades e do desvio, e segundo, pelo gimmick principal desse jogo. Enquanto você tá solto pelo mapa trocando tiro com as pessoas, você pode encontrar amostras do vírus para você coletar. E quando você morre, você se transforma em um monstro e sai atacando os players até você morrer definitivamente. E baseado em quantos vírus você coletou, você se transforma num monstro mais forte. Você começa virando um mofado fudido do Resident Evil 7, e se você for pegando mais e mais vírus, você pode virar até o Nemesis ou o Super Tyrant. O que eu não vou mentir, é bem legal, especialmente quando você pega os monstros mais fortes, porque eles são muito fortes e você sai basicamente macetando todo mundo no mapa. Eu tentei jogar esse jogo nos últimos dias antes deles fecharem o servidor, o que ironicamente foi um pico na história desse jogo, em que ele quase bateu 100 pessoas jogando simultaneamente, e a minha experiência foi miserável. E ignorando o fato de que esse jogo só tem um servidor no mundo inteiro nos Estados Unidos, então conseguir matar alguém nesse jogo era um feito de proporções homéricas, o maior problema, que mais me frustrou, é que esse jogo é desbalanceado pra caralho. A diferença de armas e habilidades entre cada personagem é ridícula nesse jogo. Enquanto o Hank tem uma metralhadora bufadaça que pega de longe, fica invisível, tem um golpe melee que dá dano pra caralho, o Leon tem uma 12 com 6 balas e um rabo de arraia de alcance inexistente. E o mais idiota, na minha opinião, conforme você joga, você vai ganhando pontos que você pode upar e botar perks no seu personagem pra ele ter mais vida, pra ele dar mais dano, pra diminuir o cooldown das habilidades. Ou seja, se você começasse a jogar agora, você ia ser completamente amassado pelos abobados que estão jogando isso aí faz tempo. O gameplay não é lá essas coisas, mas esse tá longe de ser o maior problema desse jogo. O problema, o que matou Resident Evil Reverse, é que o jogo é absolutamente desprovido de conteúdo. Pra vocês terem ideia, o jogo ficou 3 anos no ar desde que ele foi lançado até o dia que fecharam o servidor dele e não adicionaram absolutamente nada. O jogo se manteve com esses mesmos personagens, com essas mesmas habilidades, com a meia dúzia de mapas e, acreditem se quiserem, um modo de jogo em 3 anos. Se mais nada, o Umbrella Corps pelo menos tinha mais de um modo de jogo. E eu acho que eles podiam facilmente ter adicionado um modo Onda, um King of the Hill, um Team Battle, qualquer coisa, só pra dar uma avivada no jogo, pra dar um conteúdo para as pessoas jogarem. Mas é claro, né? Eu não preciso nem dizer. Microtransação, skin, roupinha, isso aí, o jogo tá impecável. Eu acho que se esse jogo fosse um pouquinho melhor de jogar, um pouquinho mais gostoso, um pouquinho mais fácil de jogar e fosse dado de graça... Vocês estão vendo o ponto que eu estou batendo várias vezes nesse vídeo. Eles tinham que ter lançado todos esses jogos... Isso, esse é o central, mano. Eu te juro que teria feito um pouquinho mais de sucesso, pelo menos, se fosse jogos free. Cara, o Umbrella Corps, pô, hoje, esse jogo ainda custa... Quanto é que custa o Corps? Umbrella Corps? Deixa eu ver aqui vê aí, agora no Julião. PSN. Só pra eu não falar merda. Não que isso seja um problema pra mim. Vê aí. Tá, 83,50. Puta merda, tá vendo? Esse jogo free, mano, vai voltar a ter player jogando. O próprio Reverse, porque fecharam os servidores, né?
Mas enfim, teria, sabe? Teria uma galera jogando ali. Aí você quer vender? Deixa a galera escolher se vai comprar ou não. Você quer forçar a barra, você quer vender o jogo e depois vender roupinha dentro. Vocês não aprenderam nada com o Fortnite, cara. Reclame que o jogo tem problema, tem, mas os caras colocaram um jogo divertido, o cara entra lá, aí ele gosta do jogo, compra as roupas e a Epic vai farmando infinitos de rios de dinheiro nisso. Ah, não, os caras querem farmar, querem vender o jogo e depois vender roupinha em cima. Aí é foda. De graça. Se eles tivessem lançado esse jogo de graça e deixado ele minimamente bom de jogar e quem sabe Cara, e eu falei um tempo atrás, eu falei, cara, a Capcom tá a ponto com essa tentativa frustrada de fazer esse monte de merda online. Já vai ter um Battle Royale. Me chamaram de louco. Não, é saudosista. Cara, a Capcom esteve isso aqui, ó. Isso aqui de fazer um Battle Royale, cara. Caralho, se fizeram aquele Corpse, mano. Porra. Um conteúdo pra ele de vez em quando, eu acho que ainda teria gente que era capaz de estar jogando isso aí hoje em dia. O jogo é bem mais divertido e interessante do que o Umbrella Corps e é bem mais rapidinho e menos compromissado do que o Resistance. Vocês se lembram que eu falei no Umbrella Corps que tinha algumas coisinhas legais que remetiam a outros jogos da série Resident Evil que me deixavam puto, correto? Nesse jogo, isso é ainda pior. Como eu disse, esse jogo tem microtransação pra caralho, e a maioria delas são skins. O que me deixa muito irritado porque algumas delas são realmente boas. Você tem, por exemplo, o Chris velho e todo fudido do Village, só que aí você também tem a skin dele do Resident Evil 7, o que muda completamente a cara dele, a skin dele do R6. Porra, porque eles parecem um cachaceiro, né, cara? Olha lá. Pô, pinguço. Pinguço do caralho, aqueles velhos de... Chega às 5 horas da manhã, o velho tá com tremedeira pra tomar cachaça lá. Até aí tudo legal, só que aí você tem o Chris do Village com a roupa dele do Resident Evil 5, a roupa da BSAA. E essa skin é muito legal e nunca foi usada em outro jogo. E mais ainda, você tem a Jill no modelo dela do Resident Evil 3 com a roupa, aquela roupa do Resident Evil 5. Vocês sabem qual eu estou falando. Caralho, peraí, com tem direito a tudo, sim. Tem, nas tetolas. Rapaz. Senhoras e senhores, essa skin é do caralho. Por que que essa skin não tá num jogo que importa? Por que que o Resident Evil 3 Remake lançou sem conteúdo e vocês têm uma roupa dessa dando sopa, que nunca foi usada num jogo de verdade? E o que mais me deixou brabo, você tem o Super Tyrant, lindíssimo, na Re-Engine, no estilo antigo dele, gigantesco, com as garronas, com a cara bizarra. Por que que isso tá preso nesse jogo? Por que que esses modelos incríveis estão presos neste jogo merda, nesse desperdício de HD chamado Resident Evil Reverse, ao invés de estar num jogo de verdade? Chega a ser ridículo tentar chegar a alguma conclusão sobre esse jogo porque ele não tem nada. O jogo parece que tá pela metade. Sinceramente, se você me mostrasse esse jogo, ele ia aparecer um beta, eu ia achar que esse jogo não tá completamente lançado porque falta tudo nele. O jogo não tem nada pra te manter jogando mais do que umas 2 horas até você encher o saco. E é isso. Esses foram os 3 fiascos catastróficos da Capcom. Eu podia terminar o vídeo por aqui falando, bom, esse é o jogo, adeus, mas eu sou um cara positivo. Eu quero tentar terminar o vídeo pelo menos com uma crítica construtiva, porque eu sei que a Capcom assiste meus vídeos. Alguns de vocês podem discordar de mim, mas eu pessoalmente não acho que a ideia da Capcom fazer um Resident Evil multiplayer seja tão ruim assim. Vamos lá. Eu acho que a série tem muita bagagem, muito personagem, muito local. Eu acho que tem conteúdo pra você fazer um jogo multiplayer. Tá, até aí eu não discordo, não. Bom, mas não dessa forma que ela tá fazendo. Resident Evil Tá bom. Tá bom. é um jogo single player de survival horror. Então, Capcom, você ficar lançando jogo de PVP, jogo de mata-mata, de timinho, jogo assimétrico, isso não vai vender nunca, Capcom. Você quer ganhar dinheiro, fazer um jogo multiplayer online? Lança um Mercenários online. Todo mundo ama o modo Mercenários. As pessoas amaram o do Resident Evil 4. Faz um modo online para 4 jogadores e você vai pegando assets de todos os jogos, que meio que é o que você já tá fazendo, e taca lá mapa do Village, mapa do R2. É o quê, Dragão? E aí vai sobrevivendo ondas e mais ondas com 4 amigos. Sei lá, copia esses monte de jogo de zumbi aí que vai dar certo, cara. É Resident.
Não. Faz direito. Do R4, do R3, vai refazendo coisas antigas. Vocês vão poder cobrar por skin, por personagem, por mapa. Dá pra fazer coisa pra caralho no modo Mercenários Online. Com personagem de todos os jogos, com mapa, inimigo de todos os jogos reunido ali, cara. Isso ia ser absoluto cinema, porra. Bom, guys, esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Sinto muito se ele não caiu bem naquele padrão de reviews que eu geralmente faço, mas esses jogos são difíceis de se fazer um review porque eles não têm muito o que se analisar. Mas enfim, se você assistiu até aqui, eu agradeço imensamente. Não se esquece de deixar o like. Cara, olha, não dá, gente. Ele disse ali que, pô, tem espaço pra fazer multiplayer. Eu realmente sou um cara muito avesso a isso aí. Eu acho que essa franquia aí, mano, não cabe mais nada de multiplayer, não. Agora, a gente pode ser surpreendido, né? Vai que por algum milagre a Capcom acerta em fazer algo divertido dentro de uma estrutura divertida, né? Onde eu sinceramente, a única maneira multiplayer que eu enxergo de funcionar dentro de Resident é como fizeram nos Revelations. Você vai seguindo a história com seu amigo. Agora, se enfrentar, Team Deathmatch, estilo Dead by Daylight, aí eu acho que não dá não, Juregão. Não, dá não. Tanco não. Mete um Left 4 Dead aí, copia 100% que vai dar certo. Aí é foda.